Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre ciclo termodinâmico. Então vamos pegar um ciclo hipotético que vai sofrer quatro transformações. De A para B é uma expansão isobárica. De B para C, um resfriamento isovolumétrico. De C para D, uma compressão isobárica e de D para A um aquecimento isométrico, também conhecido como isovolumétrico ou isocórico. Tá certo? Dados. O N eu vou considerar 20 mols de um gás, perfeito. O R é a constante universal dos gases perfeitos, 8,3 Joule, mol e Kelvin. O calor específico molar a pressão constante, que a gente vai usar na transformação AB e CD, o calor específico vale 20,75 Joule, mol e Kelvin. Então, quando o gás está sofrendo uma transformação isobárica, ele vai trocar calor seguindo essa equaçãozinha aí, que parece o que macete que a gente aprendeu em calorimetria. O calor específico molar a volume constante vai ser usado de B para C e de D para A. E o calor específico molar a volume constante vale 12,45 Joule, mol e Kelvin. E a formulinha para a troca de calor é QV, né, volume constante, é o N, número de mols, o calor específico molar a volume constante e a variação de temperatura em Kelvin. E ela obedece à relação de Mayer, que é R igual a CP menos CV. Olha só, 20,75 menos 12,45 dá 8,3 joules, mol e Kelvin. Então, preparado o ambiente, vamos começar a analisar cada trecho. Então, vamos começar pela expansão isobárica. Vai receber calor e vai sair do volume VA, que é de 1 metro cúbico, para um volume de 2 metros cúbicos, que é o VB. Ele recebe calor, aumenta a temperatura, né, porque o produto PV do ponto B é maior que o produto PV do ponto A. Lembrando da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, o produto PV determina a temperatura, como podemos ver aqui, ó. Temperatura de ar, com esses dados, vai dar 903,6 Kelvin. Em B, pode ver que a temperatura é muito maior, 1807,2 Kelvin. Houve um aquecimento e, portanto, um aumento de energia interna do gás. Agora, a energia interna do gás, quando monatômico, pode ser calculada por 3 meios de nRT, ou como a gente sabe que PV é igual a nRT, então pode ser 3 meios de PV, que é mais fácil quando a gente quer tirar direto do gráfico de PV. Então, o aumento da energia interna é calculado da seguinte forma: você tem o U do ponto A, o U do ponto B, energia interna do ponto A, energia do ponto B, e a diferença vai dar 2,25 vezes 10 a quinta Joule. Então, houve um aumento de energia interna. A agitação molecular aumentou, isso significa que a temperatura também aumenta. Agora, o calor específico que a gente vai usar aqui é o de pressão constante. A quantidade de calor trocada à pressão constante é NCP ΔT, né, em Kelvin. E, havendo a diferença de temperatura, de 903,6 para 1807,2, dá um aumento de 903,6 Kelvin. Usando o N igual a 20 e o CP igual a 20,75, a gente tem uma troca de calor que o gás recebeu 3,75 vezes 10 a quinta joules. Tá ok? Agora, como calcula o trabalho? Através da área do gráfico. Note que tem que ser toda a área debaixo do gráfico AB, né, da linha AB, até o eixo. Então, a gente tem a altura desse retângulo como 1,50 vezes 10 a quinta vezes 1 metro cúbico, que é a base. E o trabalho realizado pelo gás para ir de A até B é mais 1,5 vezes 10 a quinta joules, certo? Então o gás expande, ele realiza trabalho. É um trabalho positivo na expansão. Agora, resumindo, nessa expansão isobárica, o gás recebeu calor, sofreu aquecimento, ou seja,
um aumento de energia interna e ainda expandiu realizando trabalho. Tá certo? Então, obedecendo à primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de calor vai se transformar em trabalho e energia interna. Então, se eu quiser saber o trabalho, é só pegar o que eu forneci de calor e tirar o que foi usado para o aumento da energia interna. 3,75 menos 2,25. O trabalho dá 1,5 vezes 10 a quinta joule, como tinha dado a área do nosso gráfico PV. Tá certo? Então, obedece aí a primeira lei da termodinâmica. Esse é o primeiro trecho. Então, note que eu estou fazendo uma análise bem completa da transformação. Agora, do trecho BC, a gente tem um resfriamento isocórico ou isométrico ou isovolumétrico. A variação de temperatura aqui vai de 1807,2 para 602. Note que tem um resfriamento, portanto, diminuição da energia interna. A energia interna, como a gente falou, a gente vai usar o cálculo do 3 meios de PV, que é mais fácil para tirar do gráfico. Poderia usar a temperatura, né? Mas só estou ensinando aqui de um jeito diferente para você tirar diretamente do gráfico PV. Então, a variação da energia interna, U de C menos U de B, vai dar menos 3 vezes 10 a quinta joules. Então, houve uma diminuição da energia interna. Por quê? Porque ele resfriou, a agitação diminuiu, então a energia do gás diminui, a energia interna do gás diminui. Tá certo? Agora, como é uma transformação isométrica, isovolumétrica, o gás, né, a gente vai ter que usar o calor molar a volume constante, que é 12,45. E note que a queda de temperatura é de 1204,2 Kelvin. Isso dá aproximadamente menos 3 vezes 10 a quinta joules. E agora, e o trabalho? Como é que será que fica quando o volume fica constante? O gás nem realiza, nem recebe trabalho. Então, o trabalho é nulo. Né? Não existe nem expansão, nem compressão. Agora, e obedece à primeira lei da termodinâmica, que é igual a trabalho mais ΔU. Princípio da conservação. Né? A energia não pode ser destruída nem criada. Então, todo o calor, né, retirado foi usado na diminuição de temperatura e não houve deslocamento do êmbolo. E o que acontece aqui? No BC, a pressão é que vai diminuir. Cai de 1,5 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado para meio vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Então você tira calor para que a pressão caia. E aí o êmbolo possa voltar. Aí agora ele vai voltar para 1 metro cúbico na transformação que vai acontecer agora. Uma compressão isobárica, que é a próxima. Antes disso, nesse resfriamento isocórico, resumindo, o gás cedeu calor, sofreu um resfriamento, ou seja, uma diminuição da energia interna, e não realizou e nem recebeu trabalho. Beleza? Agora, na compressão isobárica, que vai acontecer de C para D, o gás também vai perder calor. Primeiro, vamos ver o que aconteceu com a temperatura. Vai ter uma diminuição, né? Porque o produto do ponto D de PV é menor do que o produto no ponto C, PV no ponto C. Então, olha lá, temperatura do ponto C, 602,4 Kelvin. Em D, 301,2 Kelvin. Então, houve um resfriamento, portanto, uma diminuição da energia interna. Para calcular, vamos usar o PV. A gente pode notar que houve uma diminuição de 0,75 vezes 10 a quinta joules. Então, houve uma perda de energia. Certo? Ele diminuiu a temperatura, né? Só que mantendo a pressão constante. Agora, como que a gente calcula a quantidade de calor trocada? Como é uma isobárica, tem que usar o calor molar a pressão constante, calor específico molar a pressão constante. A queda de temperatura foi de menos 301,2 Kelvin, certo? Isso dá menos 1,25 vezes 10 a quinta joules de perda de calor. Agora, como que vai calcular o trabalho, né? É a área do gráfico inferior. Só que como é uma compressão, o trabalho é negativo, né? Como a gente já viu em aulas anteriores do cálculo do trabalho, né?
vai ser comprimido, mas tentando segurar o êmbolo. A força vai estar no sentido oposto do deslocamento, trabalho negativo. Então, o trabalho aqui vai dar menos meio vezes 10 a quinta joule. Será que isso aqui obedece à primeira lei da termodinâmica? Vamos dar uma olhadinha. Antes, o resumo. Nessa compressão isobárica, o gás cedeu calor, sofreu um resfriamento, ou seja, uma diminuição da energia interna. E ainda foi comprimido, recebendo o trabalho do meio. Então, agora, vamos verificar a primeira lei. Então, Q igual a trabalho mais ΔU. Então, o trabalho é Q menos ΔU. Então, a gente tem que o gás perde calor e ainda tem a diminuição da energia interna. A diferença é menos 0,5 vezes 10 a quinta joule. É um trabalho negativo porque o gás está sendo comprimido. Não é o gás que está realizando, é o meio que está realizando o trabalho sobre o gás, está comprimindo o gás. Última etapa é voltar para o ponto A. É o aquecimento isocórico, isométrico ou isovolumétrico. Usando, de novo, o PV igual a NET, a gente tem que a temperatura do ponto D é 301,2 Kelvin. TA já foi calculado anteriormente, 903,6 Kelvin. Houve um aquecimento e, portanto, aumento da energia interna. Usando o 3 meios de PV, a gente vai notar que a variação da energia interna é 1,5 vezes 10 a quinta joules. Certo? Então, aumento da energia interna, porque houve um aquecimento. Energia interna, agitação molecular, aumento de temperatura. Agora, o gás ele vai receber calor da fonte quente. Como é que calcula? Agora, como o volume é constante, a gente tem que usar o calor molar, o calor específico molar a volume constante, certo? E a variação de temperatura aqui é de 602,4 Kelvin. Isso vai dar aproximadamente um ganho de energia, de calor, de energia térmica, de mais 1,5 vezes 10 a quinta joules. E a transformação, né, o gás nem realiza, nem recebe trabalho, ou seja, nem expande e nem é comprimido. Então o trabalho é nulo. Nesse aquecimento isocórico, o gás recebeu, ele ganhou calor, sofreu um aquecimento, então aumento da energia interna, e não realizou e nem recebeu trabalho. Então, quando a gente calcula, usa a primeira lei da termodinâmica, a gente tem um saldo zero. Então, não realizou trabalho nem recebeu trabalho, certo? Então, o gás recebe calor, né? E toda essa energia foi usada para o aumento da temperatura, aumentando a pressão do gás para que ele possa se expandir novamente e retomar o ciclo. Entenderam como funcionou? Agora vamos dar uma olhadinha no ciclo como um todo. Ó, do trecho AB, a gente calculou o trabalho pela área. Deu 1,5 vezes 10 a quinta joules. Do trecho BC, o gás nem expande e nem é comprimido, o que significa que o gás nem realiza e nem recebe trabalho. E o trabalho aqui é nulo. Na parte C para D, né, na compressão isobárica, o gás vai sofrer um trabalho, vai receber trabalho do meio, né? Ou seja, o meio realiza trabalho sobre o gás. Então precisa tomar cuidado quando aparecer esse tipo de afirmação nos enunciados, tá certo? O gás recebe trabalho do meio ou o meio realiza trabalho sobre o gás. Então vai ser negativo. Então vai ser menos 0,5 vezes 10 a quinta joule. E, por fim, o aquecimento isométrico, de D para A, onde o trabalho é nulo porque o volume permanece constante. Agora, note que é o seguinte, que se a gente somar esses 4 trabalhos, o trabalho de A para B, de B para C, de C para D, de D para A, é só a gente calcular a área interna, porque a área de A para B, essa azulzinha, é positiva. E a área em bege, né, aqui, é negativa, né? O valor dela é numericamente é negativo. E você tem um saldo de 1 vezes 10 a quinta joule. E o trabalho é positivo porque está no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, trocaríamos o sinal e daria um trabalho negativo. Mas retomando aqui, então, a parte azul menos a parte bege
vai dar a parte interna do gráfico. Então é assim que a gente calcula o trabalho de um ciclo. Vai dar a área interna, né, a altura do meio até 1,5 vai dar 1 vezes 10 a quinta. E a base do 1 para o 2 é 1 metro cúbico. Então a gente tem 1 vezes 10 a quinta joule. Então, trabalho do ciclo, área interna, no sentido horário positivo, no sentido anti-horário negativo. Tá? Então, aqui simplificando a resolução do cálculo do trabalho de um ciclo. Então, aqui ó, a gente vai analisar a transformação A, B, B, C, C, D e D para A. Então, nessa expansão daqui para cá, ó, tá certo? O que, que acontece? O gás recebe calor, que eu chamei de QAB. Então, ele recebe, aumenta a temperatura e expande. Então, ele realiza trabalho e ainda tem aumento da energia interna. Então, a quantidade de calor, de energia é conservada. Agora, de B para C, vai ter que ter uma perda de energia térmica, na forma de calor aqui. Ó. Então, vai sair o Q, que eu chamei de QBC, a temperatura cai, a pressão cai, mas não há mudança de volume. Então, diminuiu a agitação das moléculas aqui. Ó. Agora, no trecho CD, vai continuar perdendo calor. Para quê? Para que o gás seja comprimido. Né? Vai diminuir a sua pressão e o êmbolo vai levar o gás de 2 metros cúbicos para 1 metro cúbico. Então o volume diminui. Tá certo? A temperatura diminui, o gás recebe trabalho, né? E aí a gente tem a diminuição da energia interna. Agora, no último trecho, que é de D para A, o que vai acontecer? O gás está numa temperatura D, pouca agitação e uma pressão de meio vezes 10 a quinta. Quando ele receber esse calor aqui, ó, de D para A, que DA, a energia interna aumenta, a temperatura aumenta, a pressão aumenta e o ciclo recomeça. Então vamos ver como que isso aconteceu. Ó. Somando o que foi perdido, a gente tem 4,25 vezes 10 a quinta. Somando o que recebeu, a gente tem 5,25 vezes 10 a quinta. Então esse aqui é o Q que veio da fonte quente. Esse aqui foi o Q que foi perdido para a fonte fria. E o saldo é o trabalho, que é 1 vezes 10 a quinta joules. Calculado dessa maneira aqui. Ó. O trabalho é a parte útil que foi usada, que foi usado com eficácia, né? E você tem o total que veio da fonte quente e a perda que vai para a fonte fria. Todo motor térmico tem que ter assim. Você precisa ter uma diferença de temperatura para ter a passagem da energia térmica na forma de calor. O rendimento ele é calculado pelo que você usou do total que você tinha. Então, quanto que você usou? 1 vezes 10 a quinta joule. Qual foi o total disponível? 5,25 vezes 10 a quinta. Corta joule, joule, 10 a quinta com 10 a quinta, vai dar 0,1905, que é aproximadamente 19%. Tá certo? Outra forma de calcular o rendimento seria usar a quantidade de calor trocada. Então, se o trabalho é a diferença da quantidade de calor, ó, Q da fonte quente menos Q da fonte fria, que é a perda. Agora, Q da fonte quente dividido pelo Q da fonte quente dá 1. E aqui a gente fica com a fonte fria e fonte quente, que seria a porcentagem de perda. 100% menos a perda. Você pode interpretar desse jeito. Tá? Mas o rendimento, geralmente, a gente usa o trabalho e o total da energia. Tá? Depois a gente vai ver num próximo vídeo sobre o ciclo de Carnot. Né? A gente vai precisar usar esse pedacinho aqui. Ó. Agora, nesse total aqui, vamos ver o que acontece com a energia interna do gás. A gente viu que o trabalho é 1 vezes 10 a quinta joule. Agora, o que é a variação da energia interna? A gente pode colocar o final, que é 3 meios de NR T final menos 3 meios de NR T inicial. Ou seja, 3 meios de NR delta T, certo? Ou
usar o PV, que vai ficar 3,5 de PF vezes VF menos PI vezes VI. Então a gente tem essas duas possibilidades. Usando o U do ciclo, qual que é a energia interna inicial? Do ponto A. Qual que é a energia final? Do ponto A também. Então vai dar 0 joules de saldo, certo? Então, no ciclo, né, como ele volta para a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação molecular, a variação total é zero. E outra maneira de ver é usando o ΔT. A temperatura inicial não é TA e a final não é TA. Então, TA menos TA dá zero. Então, 0 joules. E pela equação da termodinâmica, né? Se o saldo de calor é 1 vezes 10 à quinta e o trabalho realizado foi 1 vezes 10 à quinta, o trabalho no ciclo, ou a variação de energia interna no ciclo é nula. Então, lembre-se disso. No ciclo, a variação da energia interna é nula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, manda aí mensagens no site, nos comentários, tá bom? Obrigado e até a próxima.